Bem-vindos a uma jornada épica pelo Nepal, um país de rica história e cultura. É conhecido por sua localização única entre a China e a Índia. Sua história remonta a milhares de anos, com dinastías que governaram e deixaram um legado de arte e arquitetura. O Himalaia, além de ser uma barreira natural, é sagrado e cheio de lendas. Katmandu, a capital, é um centro histórico de comércio e cultura, onde templos antigos contam histórias de reinos passados. A espiritualidade é intrínseca à vida nepalesa, com budismo e hinduísmo moldando a cultura ao longo dos séculos. Geografia e isolamento natural. A geografia do Nepal, dominada pelo Himalaia, isolou o país por séculos, preservando sua cultura única. Essa barreira natural também protegeu o Nepal de invasões, permitindo o desenvolvimento de reinos independentes. A diversidade étnica e linguística floresceu nesse isolamento, com cada vale e montanha abrigando comunidades distintas. A agricultura em terraços, adaptada às encostas íngremes, é uma prática ancestral que sustenta a população. A arquitetura tradicional reflete essa adaptação ao ambiente montanhoso e aos terremotos frequentes, utilizando técnicas ancestrais. Clima extremo e diversidade ambiental. A diversidade climática do Nepal, desde neves eternas até florestas tropicais, influenciou profundamente sua história e cultura. As comunidades adaptaram-se a essas variações, desenvolvendo práticas agrícolas e estilos de vida únicos. A biodiversidade do Nepal é um reflexo dessa variedade climática, com espécies endêmicas de flora e fauna. As mudanças sazonais ditam os ciclos de plantio e colheita, e festivais são celebrados para honrar a natureza. Essa relação íntima com o ambiente moldou a identidade cultural e a resiliência do povo nepalês ao longo dos séculos. A harmonia religiosa entre hinduísmo e budismo. A harmonia entre hinduísmo e budismo no Nepal remonta a séculos, com templos e festivais compartilhados entre as duas religiões. Essa coexistência pacífica é um testemunho da tolerância e do sincretismo religioso no país. Templos como Pashupatinath e Swayambhunath são símbolos dessa união, atraindo peregrinos de todo o mundo. A espiritualidade no Nepal é uma força unificadora, refletindo uma cultura de respeito mútuo. Essa harmonia religiosa moldou a identidade cultural do Nepal, promovendo a paz e a união entre diferentes grupos étnicos e religiosos. Percepção única do tempo. O Nepal tem um fuso horário único, GMT mais 5:45, refletindo sua relação distinta com o tempo. Em comunidades rurais, o tempo é frequentemente medido pelo sol, desafiando os horários modernos. Essa percepção única do tempo é uma adaptação cultural ao terreno montanhoso e aos ciclos naturais. Festivais e rituais seguem calendários lunares, conectando o passado e o presente. Essa abordagem flexível do tempo moldou um ritmo de vida adaptável e resiliente, característico da cultura nepalesa. A relação com o tempo no Nepal é uma mistura de tradição e modernidade. Empoderamento feminino e tradições sociais. O empoderamento feminino no Nepal tem uma história complexa, com mulheres desempenhando papéis cruciais na sociedade, apesar de tradições como casamentos arranjados. Ao longo dos anos, mulheres nepalesas têm lutado por direitos e igualdade, desafiando normas sociais. A abertura para casamentos internacionais reflete uma conexão crescente com o mundo moderno. Mulheres estão redefinindo seus papéis, buscando educação e oportunidades, enquanto preservam aspectos culturais importantes. Essa evolução cria um equilíbrio único entre tradição e progresso, moldando uma nova identidade feminina no Nepal. Tradições espirituais vivas. A Kumari, uma jovem considerada a encarnação da deusa Taleju, e os Tulkus, mestres espirituais reencarnados, são figuras centrais na história religiosa do Nepal. Essas tradições espirituais têm raízes profundas, fortalecendo essa identidade cultural e atraindo interesse global. A espiritualidade no Nepal é tangível, com figuras humanas encarnando divindades. Essas práticas preservam crenças ancestrais e promovem uma conexão profunda com o espiritual. A história do Nepal é marcada por essa rica tapeçaria de tradições místicas, que continuam a inspirar e surpreender o mundo. Turismo e diversidade cultural. O turismo no Nepal tem uma história rica, com visitantes atraídos por sua beleza natural e diversidade cultural. Desde os primeiros alpinistas no Everest, até os turistas modernos em busca de aventura e espiritualidade, o Nepal oferece experiências únicas. A pista de Lukla e os sistemas de transporte improvisados são parte da aventura. O turismo estimula a economia e a preservação cultural,
proporcionando uma troca enriquecedora entre visitantes e comunidades locais. A história do turismo no Nepal é uma de descoberta, aventura e conexão cultural, tornando o país um destino inesquecível. Arquitetura tradicional. A arquitetura tradicional do Nepal reflete sua rica herança cultural e adaptação ao ambiente montanhoso. Casas de pedra e madeira, com telhados inclinados, são comuns nas aldeias, enquanto templos, pagodes e estupas adornam as cidades. Essas estruturas são projetadas para resistir a terremotos e ao clima rigoroso, utilizando técnicas ancestrais. A arquitetura nepalesa é um testemunho da habilidade e criatividade do povo, combinando funcionalidade e beleza. Esses edifícios históricos são símbolos da identidade cultural e da resiliência do Nepal, preservando a história e as tradições do país. Gastronomia local. A gastronomia nepalesa é uma mistura de sabores e influências, refletindo a diversidade cultural do país. Pratos como dal bhat, momo e tukpa têm raízes profundas na história e nas tradições locais. A comida no Nepal é mais do que nutrição. É uma expressão de hospitalidade e comunidade. Festivais e celebrações são marcados por banquetes, onde a comida é compartilhada entre familiares e amigos. A culinária nepalesa oferece uma visão da vida e das tradições do país, sendo uma experiência sensorial que conecta as pessoas à sua herança cultural. Artes e artesanato. O artesanato nepalês tem uma longa história, com técnicas passadas de geração em geração. Tapetes, têxteis, esculturas em madeira e metal são exemplos da habilidade e criatividade dos artesãos. Cada peça conta uma história de tradição e cultura, sendo um símbolo da identidade nepalesa. O artesanato é uma parte vital da economia local, proporcionando sustento para muitas famílias. Essas peças são apreciadas globalmente, refletindo a rica herança cultural do Nepal. A história do artesanato no Nepal é uma de preservação, inovação e conexão com o passado. Educação e desenvolvimento. A educação no Nepal tem uma história de desafios e progressos. Escolas em áreas rurais muitas vezes carecem de recursos, enquanto instituições urbanas oferecem educação de qualidade. Ao longo dos anos, organizações locais e internacionais têm trabalhado para melhorar o acesso à educação, especialmente para meninas e comunidades marginalizadas. A educação é vista como uma ferramenta para o empoderamento e o desenvolvimento socioeconômico. À medida que mais crianças têm acesso à educação, o Nepal está construindo um futuro mais brilhante e promissor, honrando seu passado enquanto abraça as possibilidades do futuro. Desafios ambientais. O Nepal enfrenta desafios ambientais significativos, incluindo desmatamento, poluição e mudanças climáticas. A conservação da biodiversidade e a gestão sustentável dos recursos naturais são prioridades. Iniciativas locais e internacionais trabalham para proteger ecossistemas frágeis e promover práticas sustentáveis. A conscientização ambiental está crescendo, com comunidades locais liderando esforços de conservação. A história ambiental do Nepal é uma de resiliência e adaptação, com o país comprometido em preservar seu patrimônio natural para as gerações futuras, equilibrando desenvolvimento e sustentabilidade. Festivais e celebrações. Os festivais no Nepal têm uma história rica, celebrando a cultura e a espiritualidade do país. Festivais como Dashain, Tihar e Holi são marcados por rituais, danças e música, criando uma atmosfera de alegria e união. Essas celebrações são oportunidades para as comunidades se reunirem, fortalecendo laços familiares e culturais. Os festivais também atraem turistas, oferecendo uma visão da rica herança cultural do Nepal. Cada festival tem seu próprio significado e tradições, refletindo a diversidade e a unidade do país, e preservando a história e as tradições para as futuras gerações. História dos reinos antigos. O Nepal foi uma vez dividido em vários reinos pequenos, cada um com sua própria cultura e tradições. Esses reinos, como o de Gorkha, desempenharam um papel crucial na formação do Nepal moderno. A unificação do Nepal no século XIX, sob o rei Prithvi Narayan Shah, marcou o início de uma nova era. Esses reinos antigos deixaram um legado de arte, arquitetura e tradições que ainda são celebradas hoje. A história dos reinos antigos do Nepal é uma de conquista, cultura e unificação, moldando a identidade do país. O terremoto de 2015 e a reconstrução. O terremoto de 2015 foi um dos desastres naturais mais devastadores na história do Nepal,
causando danos significativos e perdas de vidas. A reconstrução após o terremoto tem sido um processo longo e desafiador, com esforços concentrados na restauração de monumentos históricos e na reconstrução de comunidades. A resiliência e a solidariedade do povo nepalês têm sido fundamentais nesse processo. A história da reconstrução do Nepal é uma de esperança, determinação e união, mostrando a força do espírito humano diante da adversidade. A história do Monte Everest. O Monte Everest, conhecido localmente como Sagarmatha, tem uma história rica e fascinante. Desde a primeira ascensão bem-sucedida por Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay, em 1953, o Everest tem sido um símbolo de aventura e desafio. A montanha é sagrada para os nepaleses e tem um significado cultural profundo. A história do Everest é uma de exploração, coragem e respeito pela natureza, atraindo alpinistas e turistas de todo o mundo. A montanha continua a ser um ícone global, representando a beleza e o desafio do Himalaia. A influência do comércio trans-himalaio. O comércio trans-himalaio tem uma longa história, conectando o Nepal ao Tibete e além. Rotas comerciais antigas foram usadas para trocar bens, cultura e ideias, enriquecendo a sociedade nepalesa. Essas rotas também facilitaram a troca de conhecimentos e práticas espirituais. A história do comércio trans-himalaio é uma de conexão, intercâmbio e enriquecimento cultural, moldando a identidade do Nepal como um centro de comércio e cultura na região do Himalaia. A história da música e dança tradicional. A música e a dança tradicional do Nepal têm uma história rica e diversificada, refletindo a cultura e as tradições do país. Instrumentos como o madal e a sarandi são usados em festivais e celebrações, acompanhando danças que contam histórias de amor, guerra e espiritualidade. A música e a dança são uma parte essencial da vida nepalesa, preservando a história e as tradições do país. A história da música e dança tradicional no Nepal é uma de expressão, celebração e preservação cultural, conectando as pessoas à sua herança. O Nepal, com sua história rica e cultura vibrante, está em um caminho de crescimento e desenvolvimento. À medida que o país avança, seu papel no cenário global continua a aumentar, moldando o futuro da cultura e do turismo. A jornada pelo Nepal é uma exploração da resiliência humana, da espiritualidade e da riqueza cultural. À medida que olhamos para o futuro, o Nepal nos lembra da importância de honrar nosso passado, enquanto abraçamos as possibilidades do amanhã. Esta terra de montanhas e tradições milenares continua a inspirar e surpreender, oferecendo lições valiosas para o mundo inteiro. E aí, curtiu essa realidade sem filtro? Se esse vídeo te fez ver o mundo com outros olhos, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a verdade nunca vem maquiada. A cada semana, uma nova história, um novo país, uma nova vida sem censura e sem retoques. Comenta aí o que mais te chocou, ou qual lugar você quer ver no próximo vídeo. Realidade sem filtro, mostrando o mundo como ele realmente é. Até a próxima jornada.